Tudo bom, gente? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as complicações neurológicas do câncer. Então, quais são as alterações neurológicas que podem acontecer pelo próprio câncer ou pelo tratamento do câncer? Em primeiro lugar, a gente tem as metástases. As metástases podem ser intraparenquimatosas, ou seja, para o cérebro. Elas podem ser para os ossos que estão perto do cérebro ou da medula e, às vezes, elas podem sair do osso e acabar comprimindo o cérebro ou a medula, ou os nervos que saem da coluna, as raízes nervosas. Elas podem ser leptomeninges, que são quando elas acometem o líquido que envolve o cérebro e a medula, ou elas podem acometer nervos localmente, quer dizer, o próprio tumor, por exemplo, tumor de ápice do pulmão, da parte superior do pulmão, pode eventualmente pegar nervos que vão para o braço. 30% dos pacientes com câncer podem, em algum momento, ter alguma metástase para o cérebro. Quais são as manifestações mais comuns da metástase para o cérebro? Em primeiro lugar, um déficit neurológico, então uma fraqueza, por exemplo, uma alteração de linguagem, de fala, então assim, déficits neurológicos. Cerca de metade dos pacientes, quando tem uma metástase para o cérebro, se apresentam como uma crise epilética. Eles podem desenvolver uma epilepsia e mesmo depois de tratado, mesmo depois de ressecado essa metástase para o cérebro, eles podem ter epilepsia. Em terceiro lugar, dor de cabeça. Então, dor de cabeça também é uma manifestação comum de metástase para o cérebro. É importante a gente lembrar que a epilepsia pode continuar mesmo depois do tratamento, mas ela é, em geral, muito bem controlada com medicações. O único cuidado que a gente tem que ter nesses casos é usar medicações que não causem interferência, não interajam com os quimioterápicos, porque existem algumas medicações antiepiléticas que acabam diminuindo o efeito da quimioterapia ou aumentando os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, essa escolha cuidadosa é muito importante. O tratamento das metástases cerebrais podem ser feitas com cirurgia, com radiocirurgia, que é uma radioterapia mais focada, meio que queima a lesão. Em geral, ela funciona para lesões pequenas, ou radioterapia. Uma outra complicação neurológica de pacientes com câncer é a polineuropatia. Alguns pacientes, durante a quimioterapia, com alguns quimioterápicos específicos, podem ter uma lesão nos nervos periféricos e, com isso, causar o que a gente chama de polineuropatia. Os sintomas mais comuns de polineuropatia são formigamento e dormência, principalmente nos pés, mas que às vezes pode evoluir e subir e pegar eventualmente também a mão. Na maioria das vezes, a redução da dose já é suficiente para melhorar esses sintomas. E também depois da quimioterapia, a maioria dos pacientes tem uma melhora gradual. Mas alguns pacientes podem ficar com uma sequela, com sintomas que permanecem mesmo depois da quimioterapia. O tratamento dessa polineuropatia é feito em geral com remédios que diminuem esse formigamento e esses sintomas incômodos que a polineuropatia pode causar. Outra causa de polineuropatia também são algumas doenças hematológicas, por exemplo, o mieloma múltiplo. É muito comum pacientes com mieloma múltiplo terem também essa lesão nos nervos, dando uma polineuropatia. Uma outra complicação neurológica do câncer é o chamado chemobrain. O que é o chemobrain? O chemobrain é uma alteração cognitiva causada pelo próprio câncer e principalmente pela quimioterapia, especialmente alguns quimioterápicos específicos. Essa alteração cognitiva principalmente é uma alteração de memória e de funções executivas, que são aquelas funções que são responsáveis pela atenção, pelo processamento de informações e pelo planejamento. Em geral, essas alterações são leves, elas não chegam a impactar muito as atividades do dia a dia, mas elas podem incomodar e podem diminuir a performance dessas pessoas. Em geral, as pessoas descrevem isso como um brain fogging, quer dizer, uma névoa mental, tivesse uma neblina. Em geral, esses sintomas melhoram depois do término da quimioterapia, mas às vezes eles podem durar por mais tempo, mesmo depois de terminar a quimioterapia. Nesses casos, às vezes algumas medicações podem ajudar, dependendo do caso, e treinamento cognitivo pode ser útil também para esses casos.
Por último, uma outra complicação neurológica do câncer são as complicações causadas pela radioterapia, a radioterapia direcionada no cérebro. Durante a radioterapia, quando a pessoa faz radioterapia no cérebro, é comum ter sintomas como dor de cabeça, letargia, náuseas. Isso é causado por uma inflamação geral do cérebro e principalmente da lesão causada pela radioterapia. Esses pacientes também podem ter uma piora dos déficits, uma piora das dificuldades neurológicas que eles têm por causa, por exemplo, da metástase no cérebro. Essa inflamação, em geral, melhora depois das primeiras semanas da radioterapia, mas ela pode acontecer um pouquinho depois, alguns meses depois da radioterapia. A gente chama isso de radionecrose. E esses casos, em geral, a gente trata com corticoide. Às vezes, quando tem muita radionecrose, pode precisar fazer cirurgia. Anos depois da radioterapia, esses pacientes podem desenvolver uma alteração mais difusa no cérebro, que acontece devagarzinho durante anos e podem acabar tendo algum declínio cognitivo, alguma dificuldade de memória, de atenção, de planejamento. Isso, em geral, acontece anos ou até décadas depois da radioterapia, especialmente a radioterapia em altas doses e no crânio total. A radioterapia também pode causar algumas síndromes específicas, como por exemplo a síndrome SMART, que é uma síndrome que parece um AVC, mas em geral é um pouco mais benigno e acompanhado de enxaqueca. Além dessa, outras síndromes também mais específicas e às vezes raras também podem acontecer. Bom, queria só trazer esse compilado geral de algumas complicações do câncer. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, comentem aí nos comentários.